Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Quando se fala em profecia, é normal as pessoas imaginarem um velho irado de barbas brancas, vestido de saco e cilício, a brandir um cajado recurvo nas mãos. Com a silhueta recortada sobre o monte, é visto contra um céu rubro e ameaçador, agitando os braços no ar e cuspindo profecias de fogo contra as Sodomas e Gomorras de todos os tempos. Este é o arquétipo que povoa o inconsciente coletivo. A imagem tem sua razão de ser, mas os tempos mudaram. É o que vamos ver na mensagem de hoje, os profetas e a nova era, que traz a seguinte epígrafe: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O verdadeiro profeta é um espírito evoluído que desce à terra para o cumprimento de elevada missão. Essa missão consiste em proferir os decretos da divindade em relação aos fatos do porvir, de uma forma enigmática, para que o homem vislumbre seu futuro, mas não o conheça totalmente. E por que não o pode conhecer? Porque, numa certa medida, o homem tem de ser o ator do próprio destino, gozar de liberdade no exercício de seu livre-arbítrio e não agir à maneira de marionete movida por cordéis. E esses porta-vozes do alto mudam sua apresentação ao longo dos tempos. Um profeta atual, com certeza, usaria terno e gravata, corte de cabelo da moda, automóvel de boa cilindrada, laptop, internet e mais toda essa parafernália tecnológica de hoje. Depois do profeta vem a profecia. O que é profecia? No meu livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora, apresento a seguinte definição. Abre aspas. Profecia é a predição do futuro, ou seja, de fatos que ainda estão por acontecer. Muitos temem até mesmo conhecê-las, porque elas parecem malignar o futuro, quando, na verdade, apenas velam, enquanto não interpretadas corretamente, e depois desvelam o que há de vir e que é consequência do que já foi. Profecia é luz do céu, não espada de Damocles. Todas as nações tiveram e têm os seus profetas, mas é no seio do povo de Israel que, devido à sua predestinação histórica, surgiram os maiores vultos proféticos de todos os tempos. Sua trajetória está registrada na Bíblia Sagrada. Moisés, Elias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias e João Evangelista são alguns desses vultos poderosos. Para o leitor que não esteja afeiçoado ao assunto, apresento a seguir alguns lances de suas notáveis previsões. 1. Moisés profetizou a vinda do Messias com 1.300 anos de antecedência com estas palavras, abre aspas, O Senhor teu Deus
fará levantar do meio de ti e do meio dos teus irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás. Fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 18. 2. Isaías também, 700 anos antes da era cristã, desenhou um figurino tão perfeito da missão do Cristo que levou-o a ser considerado o quinto evangelista. Até hoje, vibram em nosso coração estas palavras que sensibilizam. Abre aspas. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Fecha as aspas. Isaías, capítulo 53. 3. Daniel, em Babilônia, no 7º século antes do Cristo, proferiu a famosa profecia das 70 semanas, em seu capítulo 9, em cujo bojo estão codificados alguns milênios de história deste planeta, desde a ascensão e queda de grandes impérios do passado até o advento do cristianismo e da futura Nova Jerusalém Celestial, que um dia descerá à terra para unificar-se aos redimidos, como vemos em Apocalipse, capítulo 21. Admiráveis intérpretes da Palavra de Deus, de renome internacional, como Uriah Smith, Bloomfield, Vitringa, Thompson, Benson, Miller e outros, abordaram o grande tema, levantando parcialmente o véu que encobria esse planejamento divino. Isaac Newton foi matemático, físico e astrônomo, formulador da lei da gravitação universal e também, o que muitos ignoram, assíduo estudioso da Bíblia Sagrada. No seu livro As Profecias de Daniel e o Apocalipse, ele registrou, com a mesma gravidade dos demais intérpretes, esta extraordinária síntese no tocante à revelação das profecias. Abre aspas. A realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado por Deus. Fecha as aspas. 4. Ezequiel previu o surgimento do próximo e último anticristo, uma vez que, na história, já surgiram vários anticristos de menor expressão antes dele. A esse novo anticristo ele chama de Gog, da terra de Magog, e que, nos últimos dias, se levantará de uma região chamada profeticamente Apádino, onde estabeleceu o seu último acampamento, para arregimentar em torno de seus desígnios satânicos 2/3 da humanidade, levando-os à perdição. É o que podemos ler em Ezequiel, capítulos 38 e 39, Zacarias, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 20 e Daniel, capítulo 11. Felizmente para o rebanho único, que o Cristo congregará dentre todas as nações, o anticristo terá de enfrentar na batalha final o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e será derrotado para todo sempre. 5. João Evangelista, vidente e profeta, é o autor do 4º Evangelho, de 3 epístolas e do Apocalipse. Sempre que leio seu livro profético, meu coração se liquefaz e fica em estado de Eucaristia. Principalmente no que tange ao capítulo 21, em que João tem uma visão gloriosa do porvir,
Imagina a cena. João em Pátimos, sentado à entrada de sua gruta, com as vistas voltadas para a penumbra do interior da caverna, enquanto anuncia os acontecimentos mundiais que já foram e os que são, conforme estabelecido em Apocalipse, capítulo 1. Depois, havendo terminado o registro dos fatos passados e presentes, ele se volta lentamente para o exterior, banhando o rosto nos raios dourados de um novo alvorecer. E arrebatado, agora, pela visão de um futuro radioso, o profeta, quase centenário, começa a profetizar numa voz pressagiosa, emocionada e trêmula. Abre aspas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Fecha as aspas. É, por certo, uma das mais belas e evocativas profecias de todos os tempos da humanidade, que merece ser meditada por todos os que amam o advento dessa nova era, a qual, das entranhas do porvir, já nos acena com sua alviçareira luz. Após citarmos os principais trabalhadores dessa seara divina, não podíamos omitir o Senhor da vinha. Jesus é o profeta de todos os profetas, aquele que inspira de forma permanente os seus emissários em todos os tempos e em todas as nações, sendo ele mesmo inspirado continuamente pelo próprio Deus. Suas predições encerram a sabedoria que atravessa todos os milênios. Elas se cumpriram, se cumprem e se cumprirão continuamente e nunca passarão, ainda que passem o céu e a terra que hoje conhecemos, porque representam a vontade soberana do Eterno Pai. As profecias de um só rebanho para um só pastor, vista no Evangelho segundo João, capítulo 10. As profecias do advento de um novo céu e uma nova terra, vista em Apocalipse, capítulo 21. E as profecias da descida da nova Jerusalém celestial, vista igualmente em Apocalipse, capítulo 1. Para irmanar-se aos sobreviventes do próximo e último Armagedom. Essas profecias estabelecem um reinado de amor sem fim para toda a humanidade e enfeixam o mais belo cântico de aleluia que este mundo jamais pôde imaginar. Em sua infinita misericórdia, o Cristo lança hoje, pelas vias internas do coração, o seu amoroso apelo a todas as criaturas do mundo, para que vivam o seu novo mandamento, aquele amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, a fim de que o anjo exterminador, quando, por determinação divina, passar pelo meio dessa moderna e desnorteada Jerusalém chamada humanidade, possa ignorar os que se banharam no divino amor do Cristo, como vemos em Ezequiel, capítulo 9. Que este efêmero entre guerras que estamos vivendo seja um momento de sagrada reflexão, de interiorização e elevação espiritual, levando cada ser humano a se aconchegar mais àquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Cristo de Deus. Recordando a advertência de Augusto Conte, de que é preciso saber para prever e prever para prover, concluirei acrescentando com redundante obviedade que se a missão dos profetas é profetizar, a obrigação dos que não são profetas como nós é atentar nas profecias e, se estiverem bem assistidos, se preparar
para os adventos redentores que se aproximam. Porque, prezada amiga ou amigo que me assiste, para se chegar ao esplendor da primavera, é preciso atravessar os rigores do inverno. E o profético inverno que se aproxima, sem nenhuma vocação de nossa parte para maus presságios, vai ser muitíssimo rigoroso. Bem-aventurados os que se refugiarem com antecedência na oração e vigilância que Jesus exemplificou, a fim de passarem incólumes por essa seletiva transição entre essas duas ásperas estações.